Eu comecei minha história, eu era ajudante de um restaurante industrial, numa usina que fabricava álcool, fabrica até hoje, lá na cidade de Jussara, interior do Paraná. Tem 3 Jussaras no Brasil, uma delas no Paraná é dessa que eu tô falando, bem pequenininha, cidadezinha de 6 mil habitantes. E eu tinha casado há pouco tempo, e eu passei num concurso para largar da cozinha de 40 graus, né, uma cozinha de restaurante, de industrial muito quente. Eu me aventurei, faltei no trabalho para fazer concurso, para passar, para tentar uma vaga numa empresa de saneamento básico, né? Que tem as empresas estaduais, aqui tem, acho que tem a Sabesp, e também tem o SAAI, SAMAIS. Sim. Era um SAMAI. E eu passei em primeiro lugar e consegui essa vaga, e daí foi meu primeiro contato com tratamento de água para consumo humano. Vamos apresentar também o Dr. Júlio Bergman, que é um especialista em água também, é um cirurgião geral, né? Cirurgião geral, isso. Sou médico, eu me formei em 2002, mas eu só tive contato com água em estudo mais de alimentos em 2012 com o Dr. Laí Ribeiro. Eu tenho na família, eu tenho um filho meu que ele tem síndrome do espectro autista, e eu pensei, eu preciso estudar mais sobre alimentos, sobre questões funcionais, alimentação funcional. E uma coisa que me encantou muito foi água. E eu realmente não aprendi nada durante a faculdade sobre água. E em 2012 comecei a aprender sobre água muito. O Sidney também me estimulou muito. E temos muito assunto aqui para falar. Temos mesmo. Vamos falar desse aspecto da água não ser matéria de ensino também nessa entrevista. Mas vamos começar com a história. Eu gostei dessa história. Aí passa no concurso. Passo no concurso, aí... vou aprender que, por exemplo, uma coisa que eu aprendi legal, na primeira semana, as empresas que colocam cloro na água, elas ganham um selo de autenticidade. Então, quando a empresa coloca cloro, ela clora a água, né? Aí, um dia, um amigo meu, que era caminhoneiro, morava meu vizinho, foi embora para outra cidade, e um belo dia ele volta. E eu tô lá na minha empresa lá, tá? Ele volta e fala assim, eu vim aqui, ele parou na frente da minha casa um sábado e falou o seguinte: eu tenho um filtro aqui comigo que tira o cloro da água. Eu falei, não, primeiro não existe como tirar cloro da água. O primeiro ponto é esse, naquela época, né? Ele falou, não, mas não só tira, como tem um selo para as empresas que tiram água. Eu falei, pera lá, então quem coloca ganha um selo, quem tira também ganha um selo. Vamos estudar esse negócio. Mas que maluquice é essa? É verdade isso? E é verdade, tá? Selo para tudo mesmo. Selo para tudo. Porque você tem que pôr o cloro na água e depois você tem que tirar. Sim. Eu falo que cloro é a casca da banana, né? Sim. Compra com casca, guarda com casca, mas não precisa comer com casca. Cloro, você é a mesma coisa. O cloro é a casca da banana. Você tem que ter o cloro para proteger. Sim. Mas na hora de ingerir, você tem que tirar. Por isso que você tira a casca da banana minutos antes de usar ela. Você não pode tirar a casca quando você compra. Sim. Nem guardar sem casca. O cloro também. E tem um entendimento de si muito grande. E aí eu comecei a me interessar por isso. Aí ele me ofereceu o filtro dele. Quando ele falou o preço, era 5 vezes o que eu ganhava. Se eu no começo não pagasse, eu não ganhava nada, ia 5 meses. Eu falei, não tenho a menor condição de comprar isso. Ele falou, não. Você não era aqui da cidade? Nasceu praticamente aqui? Cara, me leva em 5... Olha a astúcia. Me leva em 5 famílias aqui. A gente faz umas visitas. Se eu vender 5, eu te dou o seu. Bom, 5 horas da tarde, mais ou menos, no final do dia, eu tava com o meu filtro instalado em casa. Meu primeiro contato com um filtro baseado em carvão ativado. Aquilo me chamou demais a atenção. Esse era um filtro de carvão ativado? Filtro de carvão ativado. O 90% de todos os filtros de água que tem na casa de todo mundo que está ouvindo isso aqui, a base principal dele é um carvão ativado, que os gregos já usavam carvão para limpar a água, tá? 2500, isso não é coisa nova, não. Isso é coisa antiga. Só que eles não sabiam ativar o carvão. Ativar o carvão significa você pegar um carocinho de carvão minúsculo, microscópico, e passar ele por um lugar que passa uns jatos de ar, ele cria microcâmeras, microfurinhos. Como se fosse uma mini esponja. Aí ele fica todo furadinho milhares de vezes, de modo que a superfície do carvão em contato com a água não é só por lá de fora, também é interno. Isso aumenta demais o contato, porque o carvão ele retira o cloro da água e outros elementos químicos por um processo chamado adsorção, com D de dado. A bucha amarela da cozinha. Isso eu queria saber, você fala muito, mas eu ainda não entendi a diferença de adsorção para absorção. A bucha amarela da cozinha, que lava a louça, ela absorve com B de bola. Sim. Então, se você encher ela de água e você espremer, a água sai. Sim. Por isso é a absorção. A adsorção não. Existe uma molécula da superfície que ela é inutilizada para grudar, para quelar a molécula do químico. Daí não tem mais como sair. Se a bucha absorvesse, você nunca mais tirava a água dela.
Então, cara, por isso que o fio tem que ser trocado. Porque Você sabia que existia essa palavra, adsorção com Não, D? acabei de aprender. Eu aprendi também com o Sidney. Ela age por absorção. Então ele cola. E não é só o carbono, porque o cloro, tá? E é o seguinte, você falou que não é pra ela cortar, ela vai ter que me cortar, cara. Senão o doutor Júlio não fala. Não, mas eu vou fazer o doutor Júlio falar. O cloro, ele é um cara muito bacana para matar elementos orgânicos. Né? Em 2011, a agência, o EPA, né, que chama Environment Protection Agency dos Estados Unidos, classificou o cloro como pesticida. Sim. E aqui fica a primeira dica para as pessoas que compram orgânico. Eu gosto de falar isso porque isso impacta. Eles vão lá e compram orgânico na feira. Chega em casa, ou traz o hipoclorito de sódio, que já está do ladinho para comprar, ou pega e faz a higienização com água com cloro. Você comprou um alimento que foi criado num ambiente controlado sem pesticida nem herbicida e acabou de botar um pesticida no seu alimento. Então aquele tomate que não tinha pesticida agora tem. Então o cloro, ele mata a bactéria da água. Mas ele que isso é muito, muito grave, porque eu faço isso todo dia. Quando você então eu compro orgânico e quando eu uso cloro, quando eu uso esses hipoclorito qualquer um, né? O cloro preparado, a pílulazinha, o comprimidinho. Quando eu coloco isso na água, você acabou ou de botar vinagre, qualquer coisa assim. Não, vinagre não. Se você usar iodo, se você usar vinagre, na realidade a solução que inclusive eu aprendi com o grande mestre, o Dr. Larry Ribeiro, é uma solução com iodo. Você pega a solução de Lugol, tá? Sim. Você vai colocar 100 gotas para 1 litro d'água. 100 gotas para 1 litro d'água, água ionizada, sem cloro. Mergulha o teu alimento ali. Inclusive, se você comprar um alimento que tem pesticida, ele expurga o pesticida. E o resíduo dessa solução, você deixar 1 hora coberto no ambiente escuro, tá? Se você não tiver um ambiente escuro, você pode pegar esse saco de lixo preto sem uso, que ele bloqueia a luz, porque não pode ter luz. Então você quer que eu enche uma vasilha com 100 gotas de iodo? Um litro d'água. Para cada litro d'água, 100 gotas, 100 gotas de iodo. Aí, sei lá, 2 litros de água, 200 gotas de iodo. Depois você quer que eu tampe com um saco preto. Isso. Depois que você deixou essa solução mergulhada... Fica o quê? 10 minutos ali dentro? O bom é 1 hora. Você vai... Mesmo orgânico? O problema do orgânico é que ele é um ambiente muito propício para bactéria. Se você fizer uma contaminação reversa nele, a bactéria vai encontrar todo o ambiente do mundo lindo, maravilhoso para ela se reproduzir. E você não quer mexer com esses bichinhos. Ou no caso do pesticida e herbicida, você tem que expurgá-los, tá? Então, por exemplo, eu já fiz teste nos Estados Unidos com feijão preto e a água ficou verde. Como é que o feijão preto deixa a água verde? Deixa a água roxa. É o que está lá dentro. É o tipo de herbicida, pesticida que esse negócio usou. E se a água não... Porque a água, nós vamos falar disso aqui, a água tem que ter uma certa energia, tá? Ela tem... E essas energias, dependendo da carga dela, ela age ao contrário da carga ruim que está no alimento. Então, ela faz uma atração energética do negócio, quântica mesmo, tá? Para você poder inutilizar. E o resíduo do cloro, geralmente, é um cara que vai interferir, vai ser um disruptor endócrino. O resíduo do cloro é uma cloramina, é um THM. E o resíduo da solução de iodo faz bem para a tireoide, para mais 21 órgãos do corpo humano. Então, quando você deixa de usar o hipoclorito de sódio para higienizar alimentos e começa a higienizar com o iodo, você mudou totalmente. Porque o cloro migra. E o iodo é fácil de encontrar? Encontra na farmácia? De manipulação, é 5%. A farmácia de manipulação. Manda manipular, chama solução de Lugol. Tá? Chama solução de Lugol. Manipula 5%. Essa tintura de iodo, essas coisas que vendem em farmácia... Não, manda manipular que é melhor. Você manda... O nome disso é solução de Lugol. Solução de Lugol. Lugol é uma marca, uma patente? Lugol é um químico francês que inventou isso. Lugol. Lugol. L-U-G-O-L. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não, Lugol é uma coisa que todo mundo devia tomar, tá? Porque existe uma iodofobia no mercado, né? As pessoas não estão tomando iodo suficiente, ao passo que estão tomando... A oferta do cloro é muito grande e a oferta do iodo é muito pequena. O que acontece? Se você pegar a tabela periódica, e você vai ver que tem os gases, não gases, metais, não sei o quê, Tem uma classe de elementos que chama halógenos. São 5 elementos. Bromo, acetato, flúor, iodo, cloro. Não é à toa que o cloro e o iodo estão classificados na mesma classificação atômica. É porque eles se parecem. Então, quando você ingere cloro e iodo, haverá uma competição pela mesma via metabólica. A metabolização dos dois íons, elas se competem. E por que o cloro ganha?
Porque o cloro tem um peso atômico menor do que o iodo. Apesar do iodo ser o único halógeno não tóxico, ele é o mais pesado, atomicamente falando. E pela lei da natureza, o mais leve ganha ação. Então, quando você coloca iodo e cloro, ou iodo e flúor, ou iodo, cloro e flúor para dentro do seu corpo, 22 órgãos do seu corpo, que é iodo dependente, vai ficar intoxicado com esses 2 elementos. E aí a pessoa tem problema, por exemplo, de tireoide. Não só de ficar intoxicado, ainda vai bloquear a absorção da coisa certa, da coisa boa. Exatamente. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.